Olá, galera! Mais uma aula do curso de Arquiteto em Active Directory. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, o Kerberos, né? Nesse módulo de autenticação, é importante que você saiba como que funciona o Kerberos, tá? Se a gente resgatar o histórico, né, o Kerberos ele vem da mitologia grega, né? E dizem que era um cachorro de 3 cabeças, né? E ele guardava, se eu não me engano, um palácio, alguma coisa ele guardava lá e ele deveria proteger. Trazendo esse conceito para a tecnologia, o pessoal fala que o protocolo Kerberos ele é um protocolo de autenticação seguro que trabalha em redes não seguras. Então o Kerberos a gente vai ver na prática que ele é uma forma de garantir a segurança, porque o usuário, quando o usuário faz uso da senha, né, primeiramente essa senha não pode, hipótese nenhuma, trafegar em texto claro pela rede, e o protocolo de autenticação cabe a ele, né, cabe ao protocolo de autenticação garantir duas coisas: a segurança de toda a comunicação e a autenticação. Então o Kerberos, o objetivo dele é justamente esse, né? A gente vai ver que as 3 chaves do Kerberos, tem livro que eu já vi dizendo que as 3 cabeças do Kerberos são os 3 serviços do Kerberos, que é o AS, o TGT e o TGS, né? Outros lugares dizem que as 3 cabeças do Kerberos são a autenticação, autorização e auditoria, tá? Então, assim, eu quero te fazer com que você entenda como funciona o Kerberos, tá? Vai ser uma aula teórica para depois a gente ter um bate-papo. Nas próximas aulas eu vou estar falando um pouco mais sobre a pré-autenticação do Kerberos, sobre o PAC, né? Eu quero que você entenda o que são os SPNs, né? O Service Principal Name, qual é o papel do SPN dentro de uma autenticação Kerberos. Então nessa aula vai ser uma teoria um pouco mais abrangente sobre como funciona o Kerberos. Então sem delongas, vamos para a lousa, tá? Vamos lá, eu vou desenhar aqui, deixa eu ajustar aqui o meu tablet com esse monitor, um instante. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, um computador cliente, tá? Eu vou chamar ele de cliente, computador cliente, é o meu client, beleza? Esse client, suponhamos que ele precise acessar aqui um servidor de arquivo. E nesse servidor de arquivos, suponhamos que tem algumas pastas compartilhadas, ou seja, estão disponíveis pela rede via protocolo SMB, né, para o nosso usuário. Então nós temos aqui o nosso file server. File server. O nosso cliente, ele não pode acessar diretamente o file server. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque o file server ele precisa de um terceiro ator, uma fonte que garanta que esse cliente é quem ele diz ser e consiga prover a segurança e uma autenticação para que, por meio disso, ele possa liberar o acesso dessa pasta compartilhada para esse cliente. É aí que entra o Kerberos, tá? Então eu vou apagar aqui essa linha, né? Como a gente viu que o nosso client ele não pode acessar. E agora entra o nosso papel do Kerberos, entra o papel do Kerberos, que é o nosso protocolo de autenticação. Por padrão, todo servidor domain controller, né, ou seja, servidor que possui a base de dados do AD, né, o nosso arq ntds.dit, ntds.dit. Todo servidor que possui a base de dados do AD, né, ele é, na topologia do Kerberos, um KDC. Tá? O que significa KDC? Key, deixa eu escrever aqui, Distribution Center.
Traduzindo, um centro de distribuição de chaves, tá? O KDC, ele é composto por dois serviços. Vamos desenhar aqui os serviços do nosso KDC, tá? O KDC, ele é composto por dois serviços. Deixa eu desenhar aqui. Espera um instante, para ser bem didático aqui, para você conseguir entender exatamente o que eu quero que você entenda. Então, nós temos aqui o nosso serviço do nosso KDC, tá? O primeiro serviço que o nosso KDC tem é o AS. AS significa, vou escrever aqui no lado, AS significa Authenticator. Peraí, deixa eu ajustar aqui minha lousa para vocês verem. Isso. Authentication Server. Ou seja, o nosso servidor de autenticação. O outro serviço que o nosso KDC tem é o TGS, né? TGS. O que vem a ser o nosso TGS? Ticket Grading Server. O nosso Ticket Grading Server, né? O nosso servidor de concessão, servidor garantidor de ticket e tudo mais, assim como a gente quiser traduzir. Isso aqui é o nosso KDC, o nosso KDC, né? KDC, Centro de Distribuição de Chaves, tá? Como que funciona? Dentro do nosso Domain Controller, e o nosso Domain Controller ele é um KDC, tá? E ele possui a base de dados do AD, que é o arquivo ntds.dit. Isso faz com que ele tenha um serviço no Windows Server, que é o serviço de KDC. Esse serviço ele é composto por dois serviços, que é o DAS, Authentication Service, e o TGS, que é o Ticket Grading Server. Beleza? Vamos entender. O nosso client, assim, um overview, depois a gente vai entrar em cada processo, mas o nosso client, ele envia uma solicitação de autenticação ao AS, ao Authentication Server, beleza? Nessa solicitação, o meu cliente fala assim, por exemplo, eu sou o Gustavo. Eu sou o Gustavo.Villard. Por favor, me autentiquem. Essa solicitação, né, veja que o usuário, quando ele está digitando a credencial dele, ele informa o nome de usuário e a senha, o password, a senha. A senha do usuário, password, ela é usada para enviar essa solicitação. Então, deixa eu trocar aqui de cor. Essa solicitação de autenticação, né, ele gera um pacote, que é o nosso AS, que é o nosso AS Request. É uma solicitação de autenticação e ele criptografa essa solicitação de autenticação. Então, vamos desenhar aqui uma chavinha. Vamos desenhar aqui uma chavinha, né? Ele criptografa essa solicitação de autenticação. Qual é o segredo dessa criptografia? O segredo é justamente a senha do usuário. A gente vai ver mais adiante, né, um pouco mais a fundo, o papel do Authentication Server. Mas, em suma, o segredo dessa criptografia é a senha do usuário. O que acontece?
Essa autenticação, essa solicitação de autenticação, esse AS request, vai para o nosso Authentication Server. Beleza? O que o Authentication Server faz? O Authentication Server, ele possui acesso à base de dados do AD. E a senha, ela está presente nessa base de dados do AD. Então, o Authentication Server consulta a senha do usuário na base de dados do AD e a senha que a base de dados do AD retornar para ele, ele usa essa senha para decriptografar. Caso ele consiga decriptografar, quer dizer que o usuário inseriu uma senha válida. Então, o usuário é quem ele diz ser, tá? Então, preste bem atenção. Essa primeira chave, eu vou desenhar aqui no canto. Essa primeira chave, ela fornece a segurança entre o client e o Authentication Server, né? Que é justamente esse pacote de AS Request, tá? E qual é o segredo compartilhado dessa chave? É a senha do usuário, é o password. O Authentication Server checou na base de dados do AD, verificou que o usuário digitou a senha correta e a senha ele conseguiu decriptografar e bateu, ou seja, o usuário é quem ele diz ser. O Authentication Server retorna para o usuário. Então, ele já fez uso desse pacote, tá? Deixa eu apagar aqui. Ele vai retornar para o meu usuário um pacote, eu vou até trocar a cor. Ele retorna para o meu usuário um pacote. Vamos desenhar aqui uma espécie de ticket. Ele retorna um TGT. Esse TGT vai estar dentro do pacote de AS. Ele mandou um AS request, aí agora ele vai responder um AS reply. Dentro desse AS reply tem um TGT, é um Ticket Grading Ticket. E esse pacote todo, ele é criptografado com uma outra chave. Essa chave laranja, vou até desenhar aqui, essa chave laranja, só quem sabe o segredo dessa chave é o serviço de autenticação e o próximo cara que vai entrar no papel agora, que é o nosso TGS, o nosso serviço, o nosso Ticket Grading Server, o servidor garantidor de ticket. Então, o que esse cara faz? O Authentication Server retorna esse pacote AS Reply para o nosso o nosso pacote AS Reply para o nosso client. Esse pacote, a chavinha ficou, ele é criptografado com uma chave que só quem conhece o segredo é o serviço de AS e o serviço de TGT, tá? De posse, o serviço de TGS. De posse do TGT, isso quer dizer que o usuário já foi autenticado. Agora, o que o usuário vai fazer? O usuário vai enviar esse TGT ao serviço de TGS. Então, o usuário envia esse TGT que ele recebeu do AS, olha só, o AS mandou para ele o TGT, aí ele pega esse mesmo TGT e envia para o TGS, tá? Para o serviço TGS do nosso KDC. E ele vai falar o seguinte, serviço de TGS, eu vou colocar aqui no canto, ele vai falar o seguinte, serviço de TGS, eu quero acessar o file server X.
Aí o TGS precisa emitir um token. Então ele fala, TGS, eu quero acessar, me dê um token para que eu consiga acessar o meu file server. O que o TGS vai fazer? Né? A gente viu que o AS enviou para ele o ticket, né? o pacote, ele retornou ao TGS. Note que a chave compartilhada, chave de criptografia usada pelo serviço de AS, é a única chave que o TGS tem acesso com o serviço de AS. Então, o que o TGS faz? O TGS pega essa chave que ele tem acesso e decriptografa esse pacote. Decriptografa esse pacote. Esse IVUTGT. Tá? Então, nós temos aqui uma segunda chave. Essa segunda chave, né, que é diferente da primeira, é uma chave que provê a segurança do Authentication Server ao nosso TGS, tá? Se o TGS conseguir abrir esse pacote e ver o TGT, quer dizer que essa solicitação de token, ela foi emitida por um Authentication Server válido no domínio. O que ele faz? Então, feito isso, o TGS agora, deixa eu apagando aqui, o TGS emite um token. Vou até colocar aqui de verde. O TGS, então, emite um token. Um token, né? Vamos desenhar aqui. Esse aqui é o nosso token. Beleza? E esse token, ele também é criptografado. Mas com que chave esse token é criptografado? Essa chave verdinha é uma chave que só quem sabe é o file server e o serviço de TGS. Ou seja, quando esse file server entrou para o domínio, o TGS pôde criar uma confiança com esse file server. E é essa chave de confiança com esse file server que o TGS criptografa o token que o usuário precisa para acessar o file server. Então, esse token ele é enviado para o cliente. Opa, a chavinha ficou. Esse token ele é enviado para o cliente, para que o cliente possa fazer o acesso ao file server. Quando o cliente vai ao file server e apresenta esse token, o file server precisa decriptografar esse pacote. O que o file server faz? Cara, eu tenho uma chave que foi emitida pelo serviço de TGT. Vou decriptografar esse pacote. Se ele conseguir decriptografar esse pacote, ele tem a certeza que esse token foi emitido por um TGT válido. Aí o que o file server faz? Cliente, usando esse token, você pode usar o meu recurso por um período X de horas. Entenda esse token como uma espécie de digamos assim, uma entrada para um cinema, uma entrada para um teatro, aonde durante o período que você estiver assistindo o filme ou a peça artística, você pode fazer uso dos serviços do teatro e os serviços do cinema. Mas quando acabar, aquilo expira. Então aquele acesso, aquele momento vai se expirar. Então enquanto durar, aí por padrão é 8 horas, enquanto durar esse token, o cliente vai poder ficar acessando essa pasta compartilhada. Beleza? Então, entendemos aqui a terceira chave. A terceira chave é a chave que faz a confiança do cliente com o file server. Tá? Então, assim, o Kerberos, ele faz a confiança ponto a ponto. Primeira etapa, client com Authentication Server, criptografado. Palavra segura, a senha do usuário. Ele envia vamos desenhar esse fluxo aqui, para a gente compreender melhor. Então, assim, quais são os atores? Nós temos aqui o client.
Nós temos aqui o serviço de AS, Authenticator Server. Nós temos aqui o serviço de TGS, Ticket Grading Server. E nós temos aqui o nosso File Server. Como é que funciona? Vamos até ver aqui as cores aqui, né? O primeiro foi o azul. O cliente, para se autenticar, ele criptografa a comunicação usando a senha. Isso faz uma solicitação ao serviço ao Authentication Server. O Authentication Server consulta na base do AD a senha do usuário. Se a senha do usuário for a mesma, a senha informada for a palavra segura do pacote de criptografia, ele validou essa chave. Aí o que ele envia para o usuário? Ele envia para o usuário um TGT. Ele envia para o usuário um TGT. O usuário, de posse desse TGT, né, ele faz uma solicitação com um serviço de TGS. Só que esse TGT, ele também é criptografado, né? Então o AS emite um TGT que é criptografado por uma chave que só quem sabe é o Authentication Server e o TGS. Tá? Então ele criptografa o TGT com essa chave, né? Aí beleza, aí o usuário, né, de posse do TGT, né, e ele solicita ao TGS um token, né? Ele vai no TGS e solicita um token para acesso ao file server. Então o usuário vai no TGS e solicita um token. O TGS retorna para o usuário um token, só que ele criptografa esse token com uma chave que só quem conhece o token, só quem conhece é o servidor que possui o recurso e o TGS. Aí o cliente faz o acesso ao file server. E o file server, se esse token apresentado, a criptografia dele for justamente essa chave que esse cara possui, aí ele libera o acesso. Então nós temos aqui as três cabeças do Kerberos. Três confianças: Client Authentication Service, Ticket Grading Service, Ticket Grading Service, servidor que possui o recurso que é o file server. Eu já li em livros dizendo que também, né, as três cabeças do Kerberos pode ser a autenticação, que é a comunicação do cliente com o serviço de Authentication Service, a autorização, né, que é o TGS emitir um token válido, e a auditoria, que é todos os acessos estarem salvos tanto nos logs de segurança do controlador de domínio quanto nos logs de segurança do servidor que possui o recurso, no nosso caso, o file server. Eu já vi livros também dizer que as três cabeças do Kerberos são o TGT, o TGS e o AS. O que eu acredito, e é o que eu passo para os meus alunos, que o principal item de segurança do Kerberos são as três chaves e não os três serviços. O Kerberos é seguro porque em uma rede não segura ele consegue deixar a comunicação segura usando três chaves diferentes, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente vai avançando no entendimento do Kerberos, tá? Muito obrigado!